Olá pessoal, esse é o nosso 10º vídeo aqui no YouTube. A gente agora vai seguir a reflexão que a gente vinha fazendo na série de vídeos anteriores. Eu quero estabelecer com vocês, lembrar a discussão que fizemos sobre crença e conhecimento e esquecer um pouco a complexidade que há entre os dois conceitos e a tensão que a relação dos dois produz e o fato de que essa tensão explica muito do modo de vida em que a gente vive, para entender a diferença entre crença e conhecimento como profundidade ou rigor da reflexão, né? Ou seja, do pensar o mundo e a si mesmo de uma forma reflexiva. Então, basicamente, a crença é uma forma mais confortável, mais simples, menos complexa, né, e que oferece respostas mais fáceis para perguntas que a gente não tem acesso ou que a nossa potência de refletir é esgotada porque a gente não pode entender tudo sobre tudo o tempo todo, estudar tudo sobre tudo o tempo todo, e que a gente acredita, então, ou com uma forma de operar no mundo confiando, acreditando na própria ciência, ou acreditando em mitos, fantasias, pensamento mágico e, de forma mais perigosa, em pseudociência. Então, vamos esquecer um pouco isso e pensar apenas que crença e conhecimento se diferenciam especificamente pelo modo de reflexão que a gente usa nos dois casos. Uma reflexão mais profunda, uma ideia que a gente tem do mundo, que é pensada por nós mesmos, então uma ideia dela própria, ou pensar a si mesmo de forma reflexiva, fazer uma ideia complexa de si mesmo e do mundo, é o que a gente chama de conhecimento. É aquilo que avança para além da crença, que enfrenta o desconforto de entender um mundo que é um oceano de mistério e de desconhecido, para chegar então a um conhecimento mais consistente do mundo. Mas então tenho que explicar para vocês dois pressupostos muito importantes para a reflexão. É possível fazer a reflexão sobre o mundo de duas formas muito diferentes. Uma é a forma principal de refletir sobre o mundo da formação social na qual a gente vive, do modo de vida em que a gente está, ou do espírito do nosso tempo, que é o pressuposto da transcendência. Esse pressuposto filosófico da transcendência está muito na origem do mundo ocidental, do pensamento do mundo moderno, lá na Grécia Antiga. Então, se pensava se o mundo era se o mundo decorria de uma essência, né, e essa essência era verdadeira, eterna e imóvel, era a verdade última e acabada sobre o mundo. E de outra maneira se pensava sobre que a essência do mundo era uma inessência, que era o próprio movimento. O mundo se sustentava no fluxo e no devir constante, no encontro e na interação constante das forças e das energias e dos corpos que interagem na existência. Então, um pressuposto dava a imanência do próprio mundo como sustentação para ele, e outro pressuposto dava a transcendência. Então, esses pressupostos da transcendência e da imanência são extremamente importantes para entender como que uma forma de vida se estabelece a partir de um pressuposto filosófico, de uma concepção do mundo. A concepção idealista do mundo, ela tem no mundo das ideias a essência dos fenômenos que a gente vê no mundo. De uma forma bem resumida e bem simples, para a gente poder iniciar a reflexão, uma reflexão mais rigorosa, pode-se dizer que o mundo das ideias, lá em Platão, ele é um mundo verdadeiro em si mesmo. Não é à toa que a gente vai ver fenômenos culturais de massa no mundo moderno que tratam a realidade dessa forma. Relabora a realidade religiosa do mundo de Deus e do mundo dos homens, da cidade dos homens à cidade de Deus, do mundo que é o mundo da carne e o mundo do espírito, o lugar onde está Deus e onde estão os homens, as suas criaturas. E que há uma distância entre esses dois mundos. A gente vê isso reelaborado na Matrix, né? Na ideia de que há
um software, um mundo projetado que é feito na realidade, que é um mundo verdadeiro e real, e que as pessoas habitam a Matrix, né, que seria a execução desse software, o programa desse mundo. São formas de reelaboração dessa bipartição da realidade entre o mundo material e o mundo ideal. Por que o pressuposto da transcendência ele é preponderante no mundo que a gente vive? Porque ele fornece uma explicação muito clara para tudo que a gente não entende. Né? A verdade que a gente jamais atinge, a certeza que a gente jamais consegue ter, as dúvidas que povoam constantemente a nossa mente, o plano de indeterminação constituído pelo futuro que sempre vem para nós de modo indeterminado e imprevisível, se resolve na transcendência. Lá no mundo ideal, onde está o Ser Supremo, onde está Deus que criou o mundo em que a gente vive, nós repousamos a mais absoluta paz. E não é à toa que esse mundo ideal se resolve na morte. Né? Você o acessa, né, a partir do fim dessa existência. Você pode inferir a essência das coisas e como estando nesse outro mundo invisível e transcendente, mas aqui nesse mundo, durante a sua vida, você está sobre as regras do desconhecimento, da ignorância, né, e da ilusão da matéria. Né? O outro pressuposto é o pressuposto da imanência. E é nele que eu estou me fiando, que eu estou assentando o conhecimento que eu estou discutindo com vocês. Né? Essa ideia de que o mundo ele é material e que o espírito, a ideia, a beatitude, o sagrado, o bem, a melhor forma de existir, de viver, se realizam nesse mundo, estão nessa realidade. Que essa é a realidade sagrada e é toda a realidade possível. Né? É óbvio que as pessoas preferem, dado que o mundo é muito sofrido, dado que no mundo há muita dor, muita contradição, então, eu prefiro ser idealista, né? Mas é muito claro, se você assume o pressuposto idealista de que o mundo melhor não é o mundo em que você vive, você entra em contradição com o princípio vital que a gente observa todos os dias da nossa existência. Ele é cotidiano. Nós tentamos perseverar na existência. É uma força em nós que faz com que a gente persevere na existência. Do ponto de vista idealista, essa força que é o desejo quer se completar no objeto do desejo. Ela quer realizar o desejo, que é a felicidade, a eternidade, a não dor, a vida eterna, né? Tudo aquilo que só se pode verificar, encontrar e comprovar que existe depois da existência. Uma existência depois da existência que a gente experimenta, é lá que estariam as respostas. Então, de uma forma caricatural, inclusive, né? Eu estou meio que deformando o idealismo para efeito didático, mas basicamente ele pressupõe isso, um ressentimento, uma acusação contra essa vida. Essa vida não é perfeita, essa vida não é real, não é a vida ideal, e então eu posso me ressentir dela, eu posso ter um certo descuido com essa existência, né, com a política, com o cotidiano, com as questões materiais, porque de fato elas estão marcadas pela imperfeição, né, elas são uma ilusão, como no mito da caverna, né, em que a gente vê o mundo de forma ilusória, e que a verdade está por trás das sombras. E esse mundo seria o mundo das sombras. Né? Isso, se você assumir o idealismo, você tem que assumir que esse mundo real é irreal. O fato é que ninguém lida com o mundo como se o mundo não fosse real. Seja para afirmar a vida ou para sair da vida, quando a vida se torna insuportável, a gente ainda está lidando com a realidade. Por exemplo, diante de uma pandemia, a gente lida com ela impõe sobre nós condições de existência que jamais estiveram presentes antes e que nós não as conhecemos e não sabemos como lidar com elas, assim, a sindemia de Covid-19. O que a gente faz? Né? A gente lida de forma criativa com essa contingência. A gente inventa maneiras e modos e tenta de todas as formas encontrar maneiras e modos de persistir. Né? No sofrimento, né, a gente vai sempre apostar nessa existência.
A gente vai para um hospital superlotado, a gente vai ficar no oxigênio esperando que o respirador chegue, a gente vai apostar sempre na vida e procurar sempre a persistência da própria vida, mesmo diante do fato de que talvez a minha vida não possa ser salva, eu vou querer dar o máximo de possibilidade possível para que a vida das pessoas que eu ame não seja tão afetada pela minha própria por eu perecer, né? Seguro de vida, me preparando, deixando mensagens, falando para as pessoas seguirem em frente, me despedindo. Foi uma epidemia de vídeos gravados por pessoas que, diante da morte, queriam dizer alguma coisa para as pessoas que continuam vivendo. Né? Essa foi uma experiência que estamos vivendo agora durante a sindemia, porque a sindemia pressupõe o isolamento das pessoas que estão doentes para que não contaminem mais pessoas e para que as pessoas vulneráveis não acabem também na condição de ficar entre a vida e a morte. Então as pessoas ficavam isoladas. O que as pessoas fizeram diante da morte? O que as pessoas têm feito diante da morte ao se despedir dos seus entes familiares? Elas têm dito que persistam na vida, que continuem, que lutem, que lembrem, que não esqueçam das coisas importantes que cada um fez durante a sua existência, das boas práticas e daquilo que foi feito pelos outros, né, dos ensinamentos que são úteis para que seus familiares, as pessoas que amam quem está doente, façam. A gente viu isso o tempo todo. Então, nós, de certa forma, embora tenhamos um discurso idealista de que essa vida não é boa e não serve, e que num outro momento, uma outra vida poderia ser melhor e tal, mas mesmo assim ninguém quer encerrar essa vida e ir para essa outra além-vida, essa existência após a existência, né, que a gente afirma que existiria e que, né, seria um destino melhor, ou onde o destino de fato seria justo com a gente. A gente não age assim. A gente aceita que o mundo é injusto e lida com o que acontece. Injusto no sentido que ele é imprevisível, que as coisas acontecem, que encontram meios de acontecer. Um vírus salta de um bioma natural lá, não sei aonde, numa floresta, em algum continente do mundo, né, e deixa de existir no bioma de uma determinada espécie e encontra uma forma, se transforma, encontra uma forma de persistir na existência no corpo humano, nas células dos seres humanos, no núcleo do DNA dos próprios humanos. Se isso acontece, né, e isso aconteceu, a gente tenta lidar com isso, a gente vai tentar encontrar formas de persistir na existência apesar da eclosão dessa doença. E percebam que não é a existência de qualquer um, ou de alguns de nós. Nós lutamos pela existência uns dos outros o tempo todo. Toda essa comoção da sindemia, ela se dá tanto porque nós não sabemos exatamente a quem o vírus pode matar, mas como nós prezamos qualquer um que o vírus possa matar. As duas coisas são importantes para nós. A nossa implicação na possibilidade de ficarmos doentes, mas também na doença do outro. Né? As duas coisas são algo que, para nós, grita como se fosse inaceitável eticamente que a gente pudesse simplesmente dizer, tá tudo bem, se todos morrerem, mas eu sobreviver, tá tudo bem. Ou se uma parte das pessoas morrerem, tá tudo bem. Então, nós temos uma relação com a imanência dessa existência. Nós lidamos com a vida como ela é e queremos persistir nela, melhorá-la, aperfeiçoá-la, nos tornarmos mais fortes, mais potentes, mais capazes nessa existência como ela é. Né? Queremos melhorar a vida a partir da realidade que está dada. Né? Embora a gente possa dizer, então, o pressuposto da transcendência, de que o bem estaria transcendendo esse mundo, nós agimos na prática tentando melhorar a imanência desse mundo enquanto ele é. A realidade que toca a nós internamente, seja no nosso mundo intelectual, cognitivo, no nosso espírito, quanto nas nossas células. Né? A gente está sempre na busca de tentar entender de tentar persistir na vida dessa forma, como espécie.
e não apenas como indivíduos, né? Embora a gente diga isso, a gente não vive dessa forma. A gente é uns para os outros. A gente se constitui numa comunidade de encontros e de uma zona de perseverança da própria vida, né? Já que a nossa espécie eclodiu, ou ela persiste de uma forma a criar sempre novos modos de vida para continuar existindo, ou ela simplesmente desiste da existência, e não é isso que a gente vê. A gente não desiste, a gente continua e persiste e luta bravamente em favor da existência. Então, eu estou assumindo que é o conhecimento reflexivo mais correto sobre o mundo é esse conhecimento que me inclui na existência, né? Que inclui o universo que eu posso conhecer dentro de mim através do meu intelecto, das minhas ideias, e que se eu for persistente e rigoroso na busca do conhecimento, eu vou encontrar sempre formas de afirmar a vida, porque essa força de afirmação da vida está em mim. Essa força de afirmação da vida já me constituiu. E aí, em outros encontros, a gente vai discutir, então, o que é o desejo, o que a gente costuma chamar como desejo, que é essa força de persistir na existência. A gente vai usar muito o pensamento de Spinoza para tentar entender isso. Mas hoje, basicamente, o que eu queria refletir com vocês são esses dois grandes pressupostos. Um pressuposto que nos permite o ressentimento com a existência, né, que permite partir de uma dúvida em relação à vida, e não uma dúvida em relação ao que pode ser de nós, que é uma dúvida legítima, porque isso vem, né, está na zona de indeterminação constituída pelo futuro, mas numa dúvida com a essência da existência. É pensar que a existência está marcada ou pelo pecado original ou por um defeito da própria existência, né? E que o conserto para esse defeito estaria num outro mundo, transcendente a esse. E o outro pressuposto do pensamento reflexivo, da capacidade de conhecer de forma rigorosa, que é o pensamento da imanência. E a gente tem aí alguns autores muito importantes, alguns filósofos muito importantes para fundamentar esse modo de pensar o mundo a partir da concepção da realidade como sendo uma realidade da existência que é plena, que é em si mesmo completa. Então a gente vai ver em encontros posteriores por que a gente não separa o desejo do mundo em que a gente vive. Se você disser que o desejo é constituído pela falta, você vai ter que criar um universo onde essa falta que constitui o desejo o completa, né? E se você pensar de forma imanente, você vai dizer, não, essa minha força de persistir na vida, com mais ou menos conhecimento, mais ou menos nas trevas da ignorância, essa força já está em mim, ela já me constituiu. Eu posso ter me constituído pela sorte de bons encontros e ter chegado até aqui, até esse nível de pensamento e de consciência sobre o mundo, desse modo reflexivo de ver a realidade, né? Por uma sorte, ou porque eu persisti, porque eu fui rigoroso, porque eu procurei buscar bons encontros e afirmar esses bons encontros. Não importa. A questão é que eu parto do pressuposto de que eu sou parte desse universo e que a força para conhecer esse universo, a potência para persistir nele, já me constituíram. O feixe de energias, o feixe de elementos que constituem a minha identidade, aquilo que eu chamo de eu, já perseverou na existência através dessa força da vontade, através dessa força do desejo que é imanente, que está em mim. E a outra maneira é entender que eu sou imperfeito, que a vida é imperfeita e que esse mundo é como uma espécie de Matrix. Era isso que eu queria dizer nesse nosso vídeo de hoje. Que a gente pode assumir o pressuposto de um universo em que a realidade é meio que uma meia realidade, que a realidade seria 0,5, seria meio só, metade, e que a verdadeira realidade estaria no outro plano de existência. Para a gente ter um modo de vida reflexivo, para a gente entender a realidade que a gente vive, para a gente afirmar a vida, é muito importante esse saber de onde se parte. Né? Se a gente já parte de uma desconfiança e de uma suspeita contra a vida, ou se a gente já afirma a vida como ela é. Né? E para isso, então, eu
vou avançar nessas reflexões nos próximos encontros. Por hoje era isso. Obrigado a quem assistiu até aqui. Quem está gostando aí, dá o joinha, né? Se inscreve no canal, compartilha, comenta, enfim. Os vídeos servem então como experiência para esses dois efeitos, assim, né? O vídeo é lançado para quem estiver disposto a assistir ele nesse universo, nesse oceano de conteúdo que é o YouTube, mas também são vídeos que eu uso nas minhas aulas e com os meus alunos. Então, eles têm essa dupla face, assim, esse duplo efeito. Obrigado a quem ficou até aqui e até a próxima oportunidade.